Então, boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui na aula de aplicação da pena. Essa aula, como eu disse, ela é uma aula de resolução de exercícios. Então, você vai lá no canal e assiste essa resolução. Nós vamos optar por corrigir aquela lá de cima ali, ó. Leiam comigo, ó. Carlos com personalidade violenta, boa conduta social e péssimos antecedentes, praticou o crime de tentativa de estupro contra sua própria irmã, por motivo torpe. Esclarece que o desenvolvimento do crime foi impedido no seu início. A questão é fazer a aplicação da pena, verificar se eu posso substituir a pena privativa de liberdade aplicada a uma restritiva de direito e indicar o regime de cumprimento de pena. Bom, então vamos lá, a aula é ao vivo e a cores, não se preocupem, podem perguntar à vontade, a gente apenas vai colocar lá. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é a classificação dos itens do problema. Nós estamos resolvendo a questão do Carlos e lá diz que ele tem personalidade violenta. Ora, personalidade violenta, o que é? É uma circunstância judicial. A pessoa que tem personalidade violenta, o fato dele ter personalidade violenta, vai diminuir a pena dele ou vai aumentar a pena dele? É bom ou ruim para ele? É ruim. Se é ruim, nós temos que aumentar a pena dele. Muito bem. O que foi que nós combinamos apenas para ter uma uniformidade no cálculo da pena? Nós estamos tratando de um crime de estupro, né? Estupro. E sendo um crime de estupro, eu tenho um crime punido com reclusão. Se é punido com reclusão, eu vou aumentar 6 meses aqui, tá? Então, repetindo. Personalidade violenta, eu aumento, né? Ela é uma circunstância judicial prevista no artigo 59, personalidade, como nós vimos na aula de aplicação da pena, é uma circunstância judicial, e como ela é desfavorável ao agente, eu vou então aumentar em 6 meses, porque se trata de um crime punido com reclusão. Boa conduta social. Boa conduta social também é uma circunstância judicial, não é? Sim, com certeza. O fato dele ter boa conduta social aumenta a pena dele ou diminui a pena dele? Diminui. Então eu vou aqui diminuir a pena em 6 meses. Beleza? Lembrando que nós estipulamos se o crime for punido com reclusão, 6 meses para mais ou 6 meses para menos. Se for punido com detenção, 1 mês para mais, 1 mês para menos. Professor, tem alguma previsão disso em livro? Não, nós estamos estipulando aqui para fazer o cálculo da pena. Bom, péssimos antecedentes. Péssimos antecedentes. Péssimos antecedentes. Péssimos antecedentes. Os antecedentes são circunstância judicial, né? Personalidade, antecedentes são circunstâncias judiciais, né? E se eu tenho péssimos antecedentes, isso vai ser favorável a ele ou desfavorável a ele? Desfavorável, vai fazer com que a pena dele seja aumentada. E eu vou então aumentar aqui mais 6 meses. Mas professor, o senhor não disse que a súmula 444 do STJ proíbe o aumento da pena base em relação aos antecedentes? É bem verdade. Você pode, na sua sentença, quando você estiver
fazendo a prova de sentença para juiz, você vai evidentemente colocar na sua sentença. Mas aqui, para efeito de cálculos da pena, só para a gente poder considerá-lo, eu vou atribuir um aumento de pena de 6 meses aqui, tá? Bom, aí nós temos um crime de tentativa de estupro. Então, gente, o estupro é o 213 do Código Penal, né? Ele tem uma pena de reclusão de... Quanto é a pena do estupro? Vamos ver a pena aqui dos 6 a 10 anos, né? 6 a 10 anos. Muito bem. E aí, nós temos uma tentativa. Ele não conseguiu praticar o estupro contra a própria irmã por circunstâncias alheias à vontade do agente. Logo, eu vou colocar a pena do estupro e vou dizer que houve uma tentativa. Nós já sabemos que a pena da tentativa é igual à pena do crime consumado diminuída de 1 a 2 terços, não é isso? Pena da tentativa é igual à pena do crime consumado diminuída de 1 a 2 terços. Logo, a pena será, qualquer que seja a pena, ela será diminuída de 1 a 2 terços. Se ela diminui a pena de 1 a 2 terços, ela é o quê? Ela é uma causa de diminuição de pena. Então, ela é uma minorante. Muito bem, ela é uma minorante. Perfeito? Perfeito. Ela é uma minorante. E o crime foi praticado contra a própria irmã. Bom, gente, crime praticado contra irmã. Os mais apressadinhos nesse cálculo aqui vão dizer assim: professor, crime praticado contra a irmã é uma agravante do artigo 61, não é isso? Então nós vamos abrir aqui o nosso Código Penal e nós vamos ver que no Código Penal o crime praticado contra a irmã, vamos colocar aqui, contra irmã, ele está como agravante, né? Deixa eu ver aqui, rapidinho. Vou botar assim, irmã, né? Ele não está querendo achar aqui, mas tudo bem, eu vou lá. Vou lá no artigo 61. Então, crime praticado contra a irmã. Aqui, olha. Contra a criança maior de 60 anos e ter mulher, contra o ofendido que estava sob abuso, ocasião de incêndio, naufrágio, estado de embriaguez pré-ordenada, crime praticado contra ascendente, descendente ou irmão. Professor Franklin, então nós colocaríamos logo aí a contra-irmão, classificaríamos logo como agravante? A resposta é não. Por quê? Porque aqui em cima diz o seguinte: são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam crime. Eu vou provar aqui que contra irmão, nesse caso aqui, eu vou achando, ele é uma causa de aumento prevista na lei
justamente nos crimes contra a dignidade sexual. Olha o que diz aqui. A pena é aumentada de metade se o agente é ascendente, padrasto, madrasto ou irmão. Estão vendo aqui? Está até marcado ali. Ora, quando o estupro é praticado de irmão contra irmã, eu não vou colocar o irmão como agravante, porque o irmão no crime de estupro é uma causa de aumento de pena. E quanto é que aumenta? Aumenta de metade. Então, aquela observação que o nosso amigo ali do COL falou, é COL que está escrito aí? COL. Ele disse, professor, se eu considerar contra irmão uma agravante ou uma causa de aumento de pena, eu não posso considerar como agravante. Está correto. Por quê? Porque aí eu incidiria na violação do princípio do ne bis in idem. Eu não posso punir duas vezes o acusado pelo mesmo fato. E como nesse caso o irmão qualifica o crime de estupro, ele vai ser colocado aqui como uma majorante. Então aqui a pena aumenta-se de metade. E essa metade, essa fração, caracteriza uma majorante. Ou, para os mais novos, causas de aumento de pena. Majorante da minha época, que eu dava aula para Aracide Almeida, Décio Pitinini, essas coisas todas. Para vocês que são novos. Mas enfim. Então preste atenção. Voltando ao nosso problema aqui. O nosso amigo praticou o crime contra a irmã, a tentativa de estupro contra a irmã, por motivo torpe. Então, gente, o motivo torpe aqui, sim. O motivo torpe, ele é uma agravante. Esse, sim, eu considero agravante, tá? Beleza. Faça a aplicação da pena. Verifique se é possível a diminuição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Indique o regime de cumprimento da pena. Tranquilos? Podemos então? Professor, o senhor perdeu todo esse tempo só para fazer a classificação? Foi. Você primeiro tem que classificar. Se você classificar incorretamente, tchau, babau. Beleza? Vamos lá. Então, eu vou aproveitar aqui o quadro. Estão vendo aqui? E vou fazer bem aqui. Primeira fase de aplicação da pena é a fase das circunstâncias judiciais. Não precisam se preocupar de anotar agora, se não quiserem. Você que está assistindo o vídeo pode parar aí o pause, mas vocês que estão ao vivo aqui, eu vou copiar devagar e se depois a gente para e vocês copiam. Se vocês tiverem alguma mínima dúvida, por favor, professor, não entendi. Vamos recapitular aqui primeiro. Personalidade violenta é circunstância judicial. Por ele ter uma personalidade violenta, a tendência é a pena dele aumentar. Como o crime é punido com reclusão, aumentei em 6 meses. Boa conduta social é bom para ele, favorece ele, portanto eu vou diminuir 6 meses, e é uma circunstância judicial. Péssimos antecedentes, eu aumentei 6 meses, porque o fato de ele ter péssimos antecedentes, que é uma circunstância judicial, lhe é desfavorável. Nós sabemos da súmula 444 do STJ, que proíbe a majoração da pena base por conta dos antecedentes. Ou seja, tanto os processos que ele responde na polícia, quanto ele responde a nível processual, caso não haja sentença transitada em julgado. Mas para o nosso cálculo da pena, nós vamos considerar. É um crime de estupro, cuja reclusão é de 6 a 10 anos, é uma tentativa, toda tentativa é diminuída de 1/3 a 2/3. Nós já aprendemos que quanto mais próximo ele chega de consumar o crime, menor é a diminuição, e quanto mais longe ele fica de consumar o crime, maior a diminuição. Ali, pelo que eu estou vendo do problema, ele foi impedido no seu início.
Então eu posso até já fazer uma observação aqui, que ele foi impedido no início. Se ele foi impedido no início, significa que ele não chegou próximo de consumar o crime. Essa informação é fundamental. Bom, mas então vamos lá. Primeira fase é a fase das circunstâncias judiciais. Então eu vou fazer aqui o grau médio da pena, ó, GMP, grau médio da pena. Grau médio da pena. Qual é a equação do grau médio da pena, professor Franklin? Grau médio da pena é igual pena máxima mais pena mínima dividido por 2. Grau médio da pena vai ser o seguinte: qual é a pena máxima do crime de estupro? 10 anos. Mas qual é a pena mínima? 6. Dividido por 2, quanto é que dá? 10 e 6 são 16, dividido por 2 dá 8. Então, 8 anos é o nosso grau médio da pena. Ok? Grau médio da pena, 8 anos. Calculado o nosso grau médio da pena, eu vou para a pena ao PB, que é o cálculo da pena base. Tudo bem até aqui? Alguma dificuldade? Tranquilo? Fácil? Vamos calcular a pena base. Vamos calcular a pena base. Então não se esqueçam de que a classificação é fundamental, tá? A classificação é fundamental na hora em que eu for fazer esse cálculo. Eu tenho que fazer justamente essa classificação. Se eu não fizer corretamente a classificação, já era. Vamos só isso, para a gente poder ter aqui. Então estamos aqui na pena base, né? Pena base é igual ao grau médio da pena mais ou menos as circunstâncias judiciais. Pena base é igual ao grau médio da pena mais ou menos as circunstâncias judiciais. Estão entendendo até aqui? Só para a gente vira para cá. Então, o grau médio da pena foi 8, não foi? 8 anos, mais ou menos as circunstâncias judiciais. Vamos contar ali as circunstâncias judiciais. Eu tenho 6 meses da personalidade violenta, mais 6 meses da personalidade violenta. Eu tenho menos 6 meses da conduta social. Beleza? Menos 6 meses da conduta social. E tenho mais 6 meses dos péssimos antecedentes. Aqui uma operação simples, né? Não vai ter muita dificuldade. Eu vou cortar esse com esse e eu vou ter aqui de pena base 8 anos e 6 meses. Alguma dificuldade aqui? Repetindo. Pena base. Pena base é igual ao grau médio da pena mais ou menos as circunstâncias judiciais. Mais ou menos porque eu tenho tanto circunstâncias que aumentam a pena como circunstâncias que diminuem a pena. Então, pena base ficou os 8 anos, mais ou menos 6 meses da personalidade violenta, 6 meses menos 6 meses da boa conduta social e mais 6 meses dos péssimos antecedentes. Cortei esse com esse e fiquei com 8 anos e 6 meses. Até aqui alguma dúvida? Fácil? Tranquilo? Muito bem. Professor, agora o senhor vai para a segunda fase, né? Segunda fase. A segunda fase
é a fase das circunstâncias judiciais. Circunstâncias judiciais. Em que eu vou fazer assim, ó. 2F é igual a pena da primeira fase 1F, mais ou menos as agravantes e as atenuantes, ou atenuantes. Lembrando, segunda fase, que é a fase das circunstâncias judiciais, é igual a pena da primeira fase, que é a pena base, mais ou menos o que tiver de agravantes e atenuantes. Então, nessa segunda fase, eu só aplico as agravantes e as atenuantes. Muito bem. Vai ficar assim, ó. 2F é igual. Pena da primeira fase, 8 anos e 6 meses. Mais ou menos, não foi 8 anos e 6 meses aqui? Todo mundo concorda? Mais ou menos agravantes e atenuantes. No nosso problema aqui, eu só tenho uma agravante, que é justamente o motivo torpe. Porque o contra-irmã, que seria agravante, aqui nesse problema ele qualifica o crime, então ele não é considerado como agravante. Ele vai ser considerado como causa de aumento. Então eu só vou jogar aqui do motivo torpe. Motivo torpe é favorável para ele ou desfavorável? Desfavorável. Então eu vou ter que aumentar a pena aqui 6 meses do motivo torpe. E eu vou jogar bem aqui, ó. 8 mais 6 meses. Ora, 8 anos e 6 meses mais 6 meses, quanto é que dá? 9 anos. 9 anos. E assim eu resolvo a pena da segunda fase. Até aqui tudo tranquilo? Tá entendendo tudo aí? Beleza? Nenhuma dúvida? Primeira fase, segunda fase. E agora nós vamos para a terceira fase. Vou até mudar de caneta, que é tão importante essa fase, que eu vou até mudar de caneta. Eu posso apagar a palavra Carlos aqui, nós já sabemos que é o Carlos. E eu vou fazer aqui em cima essa terceira fase. Beleza? Puxar aqui fazer um puxadinho. E é suficiente para a gente poder fazer. Bom, a pena da terceira fase a terceira fase é aquela em que eu aplico o quê? As majorantes e minorantes. Qual é a equação dessa terceira fase, professor Franklin? Fácil. 3F de terceira fase é igual a 2F mais ou menos majorantes e minorantes. Fácil, né? 3F, pena da terceira fase, é igual a pena da segunda fase, mais ou menos majorantes e minorantes. Muito bem. E aí, tá dando para enxergar? Tranquilo? Não sei se a minha letra está muito pequena, mas de qualquer forma, vamos lá. 3F é igual. Qual foi a pena da segunda fase? 9 anos. Mais ou menos as majorantes e minorantes. E aí nós temos uma minorante da tentativa e nós temos uma majorante do contra-irmã. Bom, eu disse para vocês que na tentativa, quanto mais próximo ele chega do crime, menor a diminuição. E quanto mais longe ele fica do crime, maior a diminuição. Qual dos dois vocês acham que eu vou aplicar aqui? Hein? Eu vou tirar mais a pena, né? Eu vou tirar mais da pena. Então, se eu tenho 9, eu vou aplicar aqui o
2/3, não é isso? Por quê? Porque se o crime foi, olha ali, se ele foi impedido no início da prática criminosa, significa dizer que ele não chegou próximo a consumar o estupro, confere? Então eu tenho que tirar mais da fração da tentativa para que ele possa ser melhor beneficiado. Se ele tivesse chegado mais próximo, eu não poderia tirar tanto da tentativa, tiraria menos, porque ele chegou próximo de consumar. Então ficaria 9. Primeiro eu vou calcular esses 2/3 que se refere à tentativa, né? Ficaria o quê? 9 menos 2/3. Quanto é que vai dar? Eu tenho 9 menos 6, que vai dar 3. Então, quanto é que eu tenho aqui na terceira fase? 3. Já acabei o problema, professor Franklin? Não. Você tirou a tentativa. Dos 9 anos da pena, você tirou a tentativa. Mas você vai ter que aumentar de metade, porque o crime foi praticado contra a irmã. É muito fácil, né? Quanto é a metade de 3 anos? Tu vais acrescentar metade. Tu vais acrescentar, tá bem grande aqui, ó. Vais acrescentar metade por conta do quê? Do crime contra irmã. Quanto é a metade de 3 anos? 1 ano e 6 meses, não é? Quanto é 3 anos mais 1 ano e 6 meses? Quanto é? Hein? Bora, ninguém fala. O pessoal vai pensar que eu estou gravando só aqui com a câmera. 4 anos e 6 meses. Então, o resultado aqui final é 4 anos e 6 meses. Tá bom, beleza pura. Terminei o problema? Não. Eu preciso verificar se eu posso substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Quais são os requisitos que eu devo respeitar para fazer essa substituição? Vamos de novo aqui no nosso Código Penal. Eu venho no artigo 44, tá? Gente, como não tem auxiliar aqui, eu vou eu mesmo, né? Na próxima aula eu trago um auxiliar só para mexer aqui no computador. Então vamos lá para o artigo 44. Todo mundo acompanha comigo aqui. 44. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Pergunto, essa pena é de 4 anos e 6 meses. Eu posso substituir essa pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito? Não, porque a pena é superior a 4 anos. Quais seriam os outros requisitos, professor Franklin? Vamos lá. Pena, o réu não for reincidente, ele aqui não era. A culpabilidade dos antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias de indicarem que essa substituição seja suficiente. Professor, será que eu posso substituir a pena com uma pessoa que tem personalidade violenta, que tem péssimos antecedentes, mais um motivo para eu não substituir? Então você vai colocando lá na sua fundamentação. Primeiro argumento, não vou substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, que a pena aplicada é superior a 4 anos, deu 4 anos e 6 meses. Segundo argumento,
Embora ele não seja reincidente, eu não vou substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, porque ele tem personalidade violenta e ele tem péssimos antecedentes, ou seja, as circunstâncias judiciais dele não são favoráveis, não são inteiramente favoráveis. E qual seria um terceiro argumento que ninguém se apercebeu? Eu ajudo, já que a galera hoje está calada, estão calados, tomaram açaí hoje? Não. O senhor tomou açaí. Gente, o estupro é um crime